colegas, companheiros da FATISP, que juntamente com a Academia Paulista de Letras Jurídicas tem conduzido esses temas relevantes para o Brasil. Muito boa tarde, muito obrigado pela presença. A reunião de hoje, como todas as demais reuniões da Academia, são relevantes pelos temas que nós temos abordado. E o tema escolhido para hoje, e o expositor é o professor Elival da Silva Ramos. Nós temos debatido muito o problema do Estado Democrático de Direito, eu não diria a briga, mas um bom entendimento entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário no que diz respeito à independência e harmonia de poderes, a meu ver, pode atrapalhar aquilo que é o princípio constitucional, que é o Estado Democrático de Direito. Por isso, a exposição de hoje do professor Elival, tenho certeza, contribuirá para não apenas aclarar bem o tema, mas para colocá-lo no ponto correto. Tenho certeza que o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente e os novos, provavelmente, presidentes da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional se entenderão para que o tema de hoje seja realmente seguido como cláusula pétrea da Constituição. Mas, independente disso, eu queria também informar que o Dr. Jucá está realizando um trabalho muito bonito, que ele depois vai contar, que é a reforma do Estatuto da nossa Academia, de modo a deixá-lo de acordo com o momento atual. E, feito isso, eu irei convocar uma Assembleia Geral para aprovar o novo Estatuto e elegermos a nova diretoria da Academia, para a qual o doutor Jucá, em conjunto com o doutor Iris, e eu tenho participado também, irá anunciar os votos da Academia. Então, feito isso, eu agradeci a presença, notadamente o trabalho do doutor Jucá, e agradecer ao professor Elival pela disposição de expor esse tema tão relevante. Dito, eu passo a presidência dos trabalhos ao acadêmico amigo Francisco Jucá. Doutor Jucá, com a palavra. Muito obrigado, presidente Rui. Eu quero registrar a presença do meu padrinho Régis Fernandes de Oliveira. Tudo bem, presidente? E fazer um registro que eu acho indispensável. É evidente que o acadêmico Elival dispensa apresentação pela sua história, pela sua trajetória acadêmica, pelos seus méritos pessoais. Mas eu ainda há pouco registrava com ele, quero registrar publicamente aqui, há um laço que nos une que nós não tínhamos tanta consciência assim. Alguns meses atrás, em 1996, eu entrava no doutorado da USP, pelas mãos do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, e ele estava vivendo um momento de glória muito ufano, porque ele tinha tido o melhor orientado da carreira dele, que havia sido premiado pela USP.
que ele fazia muita questão que eu o conhecesse. E este jovem doutor era exatamente o acadêmico Edivaldo. Portanto, nós temos um ponto de união, que é o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Mas eu construí uma reputação junto ao Lu e ao doutor Ives de ser um bicho que faz as coisas acontecerem, porque eu sou um aflito. Talvez herança da juventude. O que a gente aprende na infantaria não esquece nas próximas 5 ou 6 encarnações. Operacionalidade. Quem não é operacional não avança. Se bem que às vezes meu pai me acusava de dizer que eu devia ter sido da cavalaria, porque às vezes eu atropelo, mas paciência. O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho completa 90 anos ano que vem. E eu fiz um apelo ao acadêmico Edivaldo para que a gente entre numa empreitada, e eu convoco a Academia Paulista de Letras Jurídicas. Já conto com o meu padrinho Regis para isso. Nós vamos lançar uma obra coletiva. Vamos produzir essa obra coletiva para lançar na festa dos 90 anos. Eu apliquei o direito privado para contrariar os profissionalistas, e o silêncio do Edivaldo é a concordância expressa dele. Ele vai participar da coordenação dessa obra, porque eu acho que todos nós que fomos discípulos do velho Manuel temos um carinho e uma gratidão muito grande por ele. Feito esses comentários breves e indispensáveis, eu quero registrar, professor Edivaldo, me permitam tratá-lo assim, porque que a sua conferência, a nossa sessão, está sendo transmitida para Cuiabá, Goiânia e Manaus. Portanto, o nosso público não é exatamente pequeno. Geralmente, virtualmente, a gente ultrapassa a casa dos 200, 300 assistentes em cada evento aqui da FADISP. Com essa observação, eu tenho a honra de passar a palavra ao acadêmico conferencista de hoje, que, com absoluta certeza, nos vai dar uma brilhante aula sobre o tema. Acadêmico Edivaldo. Bom, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a todos, né? Aqui na pessoa do nosso presidente, Rui Altenfelder, todos aqueles que acompanham, estou vendo aqui que o nosso chanceler também acaba de entrar, o professor Luiz Ganda, está aqui presente, o Bertelli está ali, o nosso querido amigo, o professor Regis de Oliveira, todos aqueles que assistem aqui presencialmente e as centenas de pessoas que assistem virtualmente em várias praças que já foram aqui mencionadas. Mas agradecer particularmente aqui ao amigo Jucá pela generosa apresentação que me fez. De fato não é o caso, porque eu sou da casa, né? Então estou apresentado desde o momento que ingressei aqui na academia, com muita honra, não é? Sendo aclamado aí por todos e ocupando a cadeira 36, né? Do nosso saudoso Magalhães Noronha, né? Dos penalistas. Então, hoje eu recebi o convite para falar um pouco sobre um tema que, de fato, tem uma importância teórica e prática muito grande, que é o controle de constitucionalidade no Brasil. A minha proposta foi de apresentar algumas ideias, né, para a reformatação do nosso sistema de controle, mas é claro que tudo isso está assentado numa construção teórica, né? No nosso tempo, as reuniões da academia são reuniões que atualmente estão previstas para duração de 1h30, mais ou menos. Os expositores têm cerca de 45, 50 minutos de tempo para dar até oportunidade também de algum questionamento, alguma pergunta. Então, eu vou ter que, de repente, simplificar algumas coisas que são complexas. Mas, primeiro, aqui eu conto com um auditório qualificado, que de uma parte dispensa alguns esclarecimentos que todos já têm pela sua própria formação, e de outro lado, essas ideias, especialmente na sua fundamentação, estão expostas no livro, né, que eu publiquei já em 2010, já tem aí mais de 10 anos, sobre o controle de constitucionalidade no Brasil, perspectivas e evolução. Esse livro foi vendido tanto fisicamente quanto como eletronicamente, né? Foi um dos primeiros livros eletrônicos da Saraiva. Está vendo como as coisas mudam rapidamente, porque a época ainda era uma editora
que lançava muitos livros jurídicos, estava aí no mercado. Então, primeira coisa, eu vou dividir essa exposição. Primeiro, rapidamente estabelecer alguns pressupostos teóricos, mas para que todos possam situar o raciocínio. Não vou me estender, evidentemente, como poderia fazer em cada um deles. Trato da configuração atual do sistema brasileiro de controle, na sequência. Em terceiro lugar, a proposta em si é a adoção do modelo europeu para o Brasil, de corte constitucional. Quarto lugar, como é que isso seria feito em termos mais operacionais, em dois aspectos. Um aspecto orgânico, de reformatação do próprio Supremo, transformado em uma corte constitucional, e, em segundo lugar, no aspecto funcional ou de atribuições do Supremo. Porque os dois aspectos estão intimamente relacionados. Então, hoje, abrindo aqui um parênteses, né? Hoje, quando se fala, há propostas no Congresso tratando do tema número de ministros. Mas eu não posso tratar do número de ministros sem saber o que eles vão fazer. Se eles fizerem muito, eu posso precisar. Por exemplo, São Paulo tem um Tribunal de Justiça com 360 desembargadores. Mas é um tribunal com competências vastíssimas, né? Várias subdivisões, etc. Se o Supremo tiver atribuições mais restritas, é claro que o número pode ser muito menor. Então, o número não diz nada em si. O número está diretamente relacionado às atribuições. Logo, a minha crítica principal às propostas que circulam no Congresso Nacional é essa. Nenhuma dessas propostas faz uma ponte com as atribuições, com o perfil da Corte. Em função do perfil de suas atribuições, eu vou desenhar os outros elementos. Qual é o número, se eu vou ter mandato, se eu não vou ter mandato, como é que vai ser a investidura, etc. Então, em primeiro lugar, pressupostos teóricos, né? Então, o pressuposto teórico inicial que eu parto é que nós temos basicamente dois grandes sistemas modelares. Aqui eu tenho ainda até hoje credenciado na disciplina na pós-graduação lá da Universidade de São Paulo, exatamente sobre os sistemas de controle, são esses sistemas que eu chamei aqui de modelares, e claro, como o trabalho de direito comparado, ele sempre simplifica um pouco a realidade, porque cada estado tem as suas peculiaridades, mas grosso modo eu consigo agrupar os sistemas de controle em dois grandes modelos. O modelo estadunidense e o modelo europeu. O sistema estadunidense e o sistema europeu. E esses sistemas têm características muito diferenciadas, né? Embora haja alguma coisa que o professor espanhol Francisco Segado Lopes, que é um brilhante constitucionalista, especialista no sistema estadunidense de controle, professor em Madrid, ele da Complutense de Madrid, ele tem trabalhos, né, mostrando a aproximação dos dois sistemas, mas o fato é que nós temos um sistema, por exemplo, como o francês, que foge um pouquinho dos dois, mas tem hoje cada vez mais uma tendência a se incluir no modelo europeu. O sistema estadunidense, ele é basicamente um sistema difuso, porque todo juiz ou tribunal faz controle de constitucionalidade. É um sistema que trabalha no modo incidental, ou seja, o controle é feito nos processos comuns, não em processos especiais de controle, como são as ações diretas. Então é um controle que muitos chamam de concreto, né? É um sistema que tem decisões de controle com efeitos interpartes para as partes do caso, e que impera a sanção de nulidade para o ato inconstitucional. Isso desde o célebre Marbury versus Madison, leading case do Judicial Review dos Estados Unidos, que é o controle de constitucionalidade, nós temos essa característica da nulidade. Marshall, no seu brilhante histórico acordo, o voto que deu, o condutor da corte, expressamente diz: o ato constitucional é nulo e de nenhum efeito. Então, é a sanção de nulidade. Ao contrário, o sistema europeu é um sistema concentrado, ou seja, só um tribunal pode fazer controle. Então não são todos os juízes dos tribunais, apenas um tribunal, que é a Corte Constitucional exatamente. Então há um monopólio do controle pela Corte. Essa é uma diferença brutal entre os dois sistemas. Quanto ao modo, o sistema europeu começou, na vertente clássica, que é useniana, começou principal ou abstrato, através do modelo das ações diretas. Mas evoluiu e hoje não se pode dizer que o modelo europeu é de controle abstrato ou principal. É um modelo misto quanto ao aspecto modal. Esse ponto igual ao Brasil. Então nós temos um controle principal e um controle incidental na Europa. Mas com a seguinte diferença: na Europa o controle incidental não se faz com a corte julgando casos, e sim apreciando apenas a questão constitucional. Existe o chamado incidente de inconstitucionalidade, que lá não se parece com o nosso incidente que ocorre aqui nos órgãos fracionários, em que o processo é levado para o órgão especial ou para o plenário, porque
porque apenas o plenário, o órgão especial, podem declarar a inconstitucionalidade. Então não tem nada a ver com isso. Aí significa que os juízes e tribunais não podem julgar a constitucionalidade. Então eles remetem à Corte Constitucional, porque só ela pode fazer isso. E esse incidente é que também faz parte da maneira de trabalhar das cortes europeias. As decisões, todas elas, sejam no incidente, seja no controle administrado, têm efeitos erga omnes. Então, nós temos aí uma diferença também significativa. E por último, algo que no Brasil, até hoje é engraçado, porque há uma certa resistência de afirmar as coisas com essa clareza que eu vou dizer. O sistema europeu é de sanção de anulabilidade e não de nulidade. Ah, mas na Alemanha eles usam nulidade. Bom, se eu quiser chamar mesa de cadeira e cadeira de mesa, é uma questão de convenção de nomenclatura. Se na Europa os autores preferem chamar de nulidade e anulabilidade, o problema é de nomenclatura. Mas na realidade, quando nós procuramos saber quais são as características, a pergunta que se deve fazer é a seguinte: bom, então na Europa, uma lei inconstitucional, tem um vício de inconstitucionalidade, ela é nula já desde que nasceu ou a partir da decisão da Corte? Aí a doutrina dirá assim, não, é a partir da decisão da Corte, aí vai fazer uma modulação e tal. Então o sistema é de anulabilidade e não de nulidade, pelas características do sistema sancionatório. Então, dois sistemas modelares. A primeira premissa teórica que eu estou aqui situando. Segundo lugar, a correlação, coisa que na Europa hoje é muito comum, né? Eu vou citar aqui um nome, dando o nosso vértice comum aí, o professor Ferreira Filho, nos seus muitos eventos, né, do Instituto Pimenta Bueno, na qual tem a honra de ser vice-presidente também, ele é o presidente. O professor Ferreira Filho fez inúmeros encontros de direito constitucional, em um desses encontros ele trouxe, aliás, em mais de um deles, trouxe o professor Máximo Luciani, que é o professor, vamos chamar assim, titular ou catedrático de direito constitucional da Universidade de Roma, a Sapienza. Ainda recentemente eu co-orientei um orientado meu, que até o professor Ives Ganda deu a honra de participar da banca, né, que é o Bruno Sereta, gaúcho, e que foi co-orientado por mim e pelo professor Luciani. O professor Luciani, numa das vindas dele, afirmou com essa clareza que eu também tenho, né, de que há uma correlação entre o sistema estadunidense de controle e o modelo de Estado liberal. Isso não é dito aqui para dizer que isso é bom ou ruim, é uma correlação, esse é um nexo científico que é aqui estabelecido. Em segundo lugar, o sistema democrático, o Estado democrático social se aproxima ou está correlacionado ao sistema europeu do controle. Então, quando se diz assim, mas que coincidência, né? Na Europa, a maioria dos estados, que são todos eles de vertente social-democrática, adotam o sistema dito europeu, ou keynesiano. Não é uma coincidência. Essa que é a tese. Aliás, foi a minha tese do livro que eu mencionei ainda há pouco. É uma tese acadêmica e tinha essa era a tese principal. O nosso sistema de controle, ele não combina com o modelo de Estado adotado na Constituição. Se o Brasil fosse os Estados Unidos adota ainda hoje, constitucionalmente, um modelo de Estado liberal. Basta ver que não há direitos sociais e econômicos na Constituição dos Estados Unidos. Isso é matéria estadual. Então, o que mais se aproxima modernamente de um Estado liberal ou neoliberal, se quiserem, é a Constituição dos Estados Unidos, que é uma Constituição praticamente mantida intacta, com o acréscimo das 10 primeiras emendas sobre direitos fundamentais, mas após as 10 primeiras emendas, mantida a Constituição praticamente intacta, no modelo do final do século XVIII, que era o modelo de Estado liberal. Combinado isso com o federalismo, essas matérias de intervenção do Estado da economia ficam, mais das vezes, para o plano estadual. Nesse modelo, o sistema de controle é perfeitamente adequado, um sistema de proteção às liberdades públicas. É só ver a jurisprudência constitucional dos Estados Unidos. Quais são os temas centrais? Liberdade de imprensa, liberdade de religião, igualdade perante a lei, a proteção de todos perante a lei. Se quiserem, aí, temas mais controvertidos, a interrupção da gravidez, por exemplo, outros, mas são temas ligados, nesse caso, sob a ótica dos direitos da mulher, da intimidade, ou seja, sempre liberdades públicas e não políticas públicas. Então, o modelo europeu, o modelo estadunidense tem essas características. No Estado Democrático Social, nós temos não apenas a preocupação com a proteção à liberdade, que também existe, mas existe a ideia de construção da igualdade. E a construção da igualdade exige uma legislação
de intervenção, exige uma legislação que tem outras características, inclusive no plano econômico financeiro, exige arrecadação de recursos, exige uma estabilidade na programação orçamentária. Eu não posso, o orçamento é um programa de ação. Eu não posso ter um orçamento que vai ser retalhado por decisões judiciais num Estado democrático de direito, porque eu vou inviabilizar o modelo. Então, é por isso que o controle de constitucionalidade assume outras características. Então, eu não vou aqui, poderia detalhar, mostrar como isso funciona, mas é fácil perceber a partir de um caso concreto. Por que será que foi criada a ação declaratória de constitucionalidade no Brasil? Que é algo que não existe em todos os modelos, né? É raro. Normalmente, o que gera coisa julgada erga omnes é a declaração de inconstitucionalidade, não de constitucionalidade. Por que foi criada? É só olhar a emenda que criou. A emenda que criou a emenda constitucional 1003, lá de 1993, cujo mentor intelectual foi o ministro Gilmar Mendes, professor, constitucionalista também. E o ministro Gilmar, ainda que formalmente o texto do senador Roberto Campos, o ministro Gilmar vai e diz o seguinte, que não é possível, num Estado planejador, um Estado intervencionista, com políticas públicas associadas à arrecadação de recursos, eu fico na dependência da jurisprudência. Ou seja, um juiz cria um tributo novo, por exemplo, naquele caso era o IPMF, que depois virou CPMF, eu crio um tributo novo, e um juiz vai lá e diz que é inconstitucional, o outro dá uma liminar e tal. É a arrecadação prevista, que era 100, passa a ser 30, 50, 80, ou seja, toda a política pública é desestruturada. Por quê? Porque no nosso sistema, juiz e tribunal inferior tem poder de interferir no julgamento de constitucionalidade, não de selecionar caso e mandar à corte, como é o sistema europeu. E com isso nós temos uma oscilação brutal na jurisprudência, que tem sido sempre um grande problema do nosso sistema de controle. Então, essa inadequação é um dos pontos, um dos pressupostos que eu parto dele. Né? Aliás, curiosamente, nas discussões aqui nessa academia, eu já apontei que há outros exemplos de inadequação. Por exemplo, da mesma maneira, o presidencialismo é um sistema de governo adequado ao Estado Liberal, enquanto que o parlamentarismo é o sistema das democracias sociais. É só olhar a Europa para ver o que acontece, majoritariamente. Da mesma maneira, eu poderia citar outros exemplos de instituições que no Brasil estão na Constituição, que não são adequadas. Né? O nosso modelo de separação de poderes é tipicamente um modelo de Estado liberal. 3 poderes. Nas democracias sociais, normalmente é um número muito maior de poderes. Há uma flexibilidade maior do arranjo. Mas, enfim, são outros temas que eu vou deixar de lado aqui, senão eu vou ultrapassar muito tempo. Bom, a configuração é o segundo item aqui, a configuração atual do sistema brasileiro de controle. Claro que aqui pode sempre haver divergências de doutrina e tal, mas me parece muito claro. Em primeiro lugar, nós temos um sistema de padrão estadunidense. Isto começou de uma maneira mais, vamos dizer assim, intensa, né, na Constituição de 1891, porque Rui Barbosa, é um fato conhecido, foi um dos principais autores que contribuiu para o texto de 91, e ele, na época, não era o ministro da Justiça, como muitos pensam, ele era o ministro, na verdade, da Fazenda, mas ele participou da redação do texto, havia uma comissão da qual ele não participava, mas ele tinha toda a presença intelectual, né? Era a maior autoridade jurídica, né, no assunto, sem dúvida, de direito constitucional, e lia todos, conhecia todos os autores americanos da época, e achava que os Estados Unidos era o modelo a ser seguido. Porque nós precisávamos aqui, nós não teríamos aqui uma monarquia, nós estávamos implantando a república. Então precisávamos de um outro país que fosse republicano, que fosse democrático, que fosse de preferência aqui da América, porque estaria mais próximo de nós. Então o modelo era os Estados Unidos. E aí, claro, ele trouxe também, ao lado do presidencialismo, né, ao lado do próprio controle de constitucionalidade, ele trouxe a federação, né, e trouxe, enfim, esse modelo de controle, eu já mencionei, dos Estados Unidos. Então, o sistema estadunidense, um controle difuso, um controle incidental, sanção de nulidade, e na época sequer havia o controle principal. Nós não tínhamos controle abstrato, o controle era só feito em casos concretos. Então, isso vem para cá dessa forma e continua assim. Quer dizer, hoje, quando nós perguntamos, bom, mas o sistema brasileiro ainda mudou, agora ele é misto, ele é concentrado e difuso. Está errado. Aqui não é questão de ponto de vista. Há coisas no direito que são pontos de vista. Eu posso achar, por exemplo, sei lá, interpretar um dispositivo de um jeito ou do outro. Não. Quando eu estou trabalhando classificações, eu tenho um critério da classificação. Ou
eu conheço esse critério e aplico, ou então, evidentemente, a conclusão sempre é se está fora do que a classificação preconiza, está errado. Se eu enquadrar, por exemplo, a hipoteca no campo dos direitos pessoais, ninguém vai dizer que isso é uma questão de opinião. Está errado. Hipoteca é um direito real, de garantia. Então, ou seja, não é uma questão, não tem ponto de vista que, mas do meu ponto de vista a hipoteca é um direito pessoal. Está errado. Começar no Brasil, de uns tempos essa parte, né, com todo um patrulhamento, coisa de assédio, para cá, para lá, se perdeu, algumas coisas básicas foram perdidas. O errado é errado, ponto final. Não estou dizendo que a pessoa que errou, se equivocou, não é um idiota, isso não, estou dizendo apenas que cometeu um erro. E esse erro, no caso, foi cometido nada mais, nada menos do que pela comissão, douta comissão, certamente, que elaborou o Código de Processo Civil. O Código Civil do Processo Civil Brasileiro, que rege os estudos aqui dos nossos alunos de processo, começa ali lendo o código e tal, precisa tomar muito cuidado. Porque, por exemplo, quando o código fala em controle concentrado, ele está querendo dizer controle principal. Quando ele diz controle difuso, ele está querendo dizer controle incidental. Ou, se quiser, quando ele fala em controle concentrado, ele está falando de um controle abstrato. E no controle incidental, controle concreto. Porque são duas classificações distintas e os autores do código não conhecem essas classificações. Misturaram as duas. Lamentavelmente, isso não quer dizer isso, eu sei, não estou criticando pessoalmente, mas isso é fácil perceber isso. O critério difuso concentrado não admite o misto. Como é que pode uma coisa ser concentrada e difusa ao mesmo tempo? Difuso significa que todos os juízes tribunais fazem controle. Ou então, concentrado, só um tribunal pode fazer. Não há como ser misto aqui. O misto está no modo. E o modo pode ser incidental ou principal. Então, o nosso sistema brasileiro, repita-se, alto e bom som, ele é difuso, não é misto, nesse aspecto orgânico. E ele é misto quanto ao aspecto modal, com predominância do modo incidental ainda hoje. Ainda hoje o modo incidental é o modo quantitativamente é o que se faz mais controle ainda hoje, através de ações, embora as ações diretas ganhem uma importância muito grande a partir da Constituição de 88. Então, nós temos a predominância do modo incidental. Logo, a predominância também é das ações com as decisões com efeitos interpartes, embora as ações diretas tenham efeitos erga omnes e cada vez tenham maior importância, como eu já disse. E, finalmente, a sanção de invalidade do sistema brasileiro é e, por enquanto, continuará sendo o de nulidade. Quanto a isso, inclusive, não há divergência nenhuma. Mas, ao mesmo tempo em que no Brasil nós temos um sistema de padrão estadunidense, se constata desde 1934 um movimento de europeização do sistema. E isto, quem primeiro disse isso ao bom som foi o claro ministro Gilmar Mendes. Ele, voltando do doutorado à Europa, que estudou o sistema europeu, fez inclusive um trabalho comparando com o sistema brasileiro, ele aponta isso, depois em vários artigos daquele período, nos anos 90, ele vai dizer, olha, o sistema brasileiro, desde 1934, passa por um movimento de europeização. E aí eu acrescento o seguinte, será por coincidência? Qual foi a marca da Constituição de 1934? Foi a primeira Constituição social-democrática brasileira. Então, no momento que o país adota uma Constituição social-democrática, ele começa a migrar o sistema de controle para o modelo europeu. Só que nós aqui não gostamos de fazer as coisas assim com clareza e maior celeridade. Então, vai aos trancos e barrancos. Mas não foi por acaso que na Constituinte de 1934, pela primeira vez, se discutiu fortemente, aliás, mais do que em 88, discutiu-se fortemente a adoção do modelo europeu na Constituinte. Isso não vingou, mas outras medidas vingaram, como, por exemplo, a resolução do Senado, suspensiva da execução, e, enfim, a reserva de plenário, essas coisas todas. Bem, a tendência à europeização pode ser vista com maior importância do controle principal no Brasil, a partir de 88, por várias razões que eu não vou aqui ter tempo de expor. Os instrumentos que foram criados e continuam sendo para a generalização dos efeitos das decisões incidentais, claro, porque se eu tenho um modelo de um Estado social-democrático, eu tenho que ter estabilidade no orçamento, nas políticas públicas, na legislação, e eu não consigo isso por causa da incidentalidade, eu vou dar um jeito de transformar com os temas de repercussão geral, não é?
A própria resolução do Senado já foi aqui mencionada, que hoje é pouco usada, dada a presença desses outros instrumentos. Então, crescentemente, o nosso sistema foi se tornando mais complexo, incorporando instrumentos para, por via indireta, emprestar efeitos gerais às decisões que não têm efeitos gerais, porque são decisões de casos concretos. Então, é uma tendência à europeização, sem dúvida. E, finalmente, nós mantivemos a sanção de nulidade, mas criamos uma exceção a ela de maneira errada, de maneira inclusive inconstitucional, porque foi feito não na Constituição como deveria ter sido. Está aí o professor Ives Granda, que tem defendido sempre essa posição. Isso deveria ter sido feito não na Lei 9868, mas por emenda à Constituição. Nós fizemos, está lá o artigo 27, que na verdade não criou modulação coisíssima nenhuma. É outra coisa. No Brasil, rigorosamente, não há modulação de efeitos. O que há é uma convalidação parcial do ato nulo, ou da lei nula, por inconstitucionalidade. É uma convalidação sempre parcial, não quer total. E aí vem sempre a objeção. Mas o nulo não se convalida. Mas você está dizendo isso em Marte, em outra galáxia, em que sistema jurídico? Depende do sistema jurídico. O nulo se convalida ou não de acordo com a regulamentação do sistema. O casamento se convalida? O casamento nulo se convalida? Se convalida, no Brasil pelo menos. Porque o nosso direito de família assim o permitiu, previu expressamente. Então depende do sistema jurídico. A única coisa é que isso deveria ter sido feito em nível constitucional. Mas é uma outra discussão, há inclusive uma DI tratando sobre isso. Bom, aí passo ao terceiro ponto, que é o da adoção, a proposta de adoção do modelo europeu. Ou seja, nesse mar de propostas que temos aí hoje, é preciso ter um fio da meada, é preciso ter um fundamento, um fio condutor. Qual é o fio condutor aqui? É que o Brasil tem na Constituição um modelo de Estado democrático social, isso é inequívoco. É só olhar a ordem econômica, é só olhar, nós temos iniciativa econômica combinada, prevalece a iniciativa privada, é verdade, para várias atividades, mas para algumas é o Estado que tem monopólio, né? Energia elétrica, transporte, etc. Então, nós temos um sistema de economia mista, com iniciativa privada e infraestrutura pública, de serviços públicos, ainda que com execução privada, através de concessões e permissões. Nós temos o fomento à economia privada pelo Estado, nós temos o Estado regulador, toda a estrutura da nossa ordem econômica, e depois na ordem social nós vamos ter também uma série de medidas e políticas públicas que exigem, por exemplo, no campo da inovação e do fomento à ciência, né, aparece um papel importante do Estado nesse campo, com as criações aí das agências de fomento no Brasil, o CNPq, aqui em São Paulo a FAPESP, a CAPES, etc. Então, nós temos um Estado presente. Não é o modelo dos Estados Unidos, é um outro modelo de Estado. E aqui nós teremos que ter um modelo de controle compatível. Então, já começa daí o fio condutor da proposta. Quais são os fundamentos, portanto, de uma proposta de adoção do modelo europeu de controle, portanto, modelo de cortes constitucionais no sentido mais estrito? Primeiro, adequação ao modelo de Estado. Foi isso que eu desenvolvi agora. Adequação ao modelo de Estado. Eu vou sair da esquizofrenia constitucional que nós vivemos, de um Estado social-democrata com modelo de controle de Estado liberal. Segundo lugar, especialização da jurisdição constitucional. Quer dizer, hoje nós trabalhamos em todos os tribunais com a ideia de especialização. Vamos pegar aqui mais uma vez o maior tribunal do Brasil, que é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então vamos encontrar lá câmaras especializadas em direito ambiental, não é? Em direito empresarial, direito privado em geral, direito público, direito criminal, né? Nós temos a especialização. Mas os nossos queridos ministros do Supremo Tribunal Federal não têm esse privilégio, eles têm que julgar tudo, todas as matérias, eles têm que ser conhecedores de todos os assuntos do ordenamento jurídico, o que é manifestamente impossível, pelo menos conhecer num nível mais profundo. Isso prejudica, evidentemente, o exercício da jurisdição constitucional. Os juízes, quando estão tratando especificamente da questão da constitucionalidade, que é a matéria própria de uma corte constitucional, não o julgamento de recursos, não o julgamento de casos, mas o julgamento da questão constitucional. Quando o Supremo faz isso, é evidente que se não há uma especialização, isso traz um prejuízo. E eu vou dar um exemplo só que é suficiente. A Lei 9868 criou, ou previu expressamente, duas modalidades de decisões ditas interpretativas.
Uma é a chamada interpretação conforme, que o tribunal, na verdade, julga se for uma ação direta. A lei é uma lei que regula a ação direta. Então, se julga uma ação direta, julga improcedente a ação, porque a lei comporta uma interpretação que a torna constitucional. Então, o veredicto é de improcedência. Aí temos uma outra faceta. Eu posso, quando eu verifico que há duas interpretações, por hipótese, 3 pode ser, possíveis de um dispositivo, que está sendo apontado como inconstitucional, eu, em vez de salvar o dispositivo, fulmino uma interpretação. Digo, olha, na verdade eu vou declarar inconstitucional não o texto do dispositivo. Por isso que se chama declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. O texto é mantido incólume, mas eu fulmino uma variante exegética. Eu fulmino uma leitura possível do texto. E aí sim é uma declaração de procedência da ação. Então elas são absolutamente inconfundíveis, as técnicas. Bem, vai o Supremo julgar, não vou nesta oportunidade aqui discutir o mérito do caso, se julgou corretamente, errado, se foi atingido, se não foi. Eu já discuti isso em outros momentos, até em texto escrito. Mas enfim, o Supremo vai julgar se o Código Civil, quando prevê a união estável homoafetiva, se isto, o Código Civil, aliás, desculpa, o Código Civil prevê a união estável heteroafetiva ou heterossexual, prevendo, portanto, a união estável entre homem e mulher, como elementos centrais da união estável, que se equiparam ao casamento, tá? Seguindo o que estava exatamente no texto constitucional, literalmente, o Supremo vai avaliar e, por várias razões, que não vou aqui discutir, o Supremo acaba entendendo que o texto não era inconstitucional. Mas, na verdade, a interpretação que reduzia isso às uniões estáveis heterossexuais era inconstitucional, porque isso poderia se aplicar na seguinte variante: homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem. Essa é a leitura proposta pelo Supremo. Eu não estou aqui analisando, volto a dizer, o mérito da decisão, estou analisando a técnica. Ora, o que o Supremo quis fazer nesse caso claramente foi declarar inconstitucional uma variante exegética. Logo, qual é o dispositivo da decisão correta? É dizer que estou aqui declarando inconstitucional parcialmente o dispositivo para excluir essa interpretação e manter o texto. Foi uma declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto. Leiam o acórdão. Está dito com todas as letras que se trata de uma interpretação conforme. Se fosse interpretação conforme, a ação teria que ter sido julgada improcedente. Porque a interpretação conforme, desde os primórdios desse instrumento na jurisprudência constitucional estadunidense, é para salvar a lei e não para fulminar a lei. Portanto, isso mostra que os ministros do Supremo, apesar de ser uma corte guardiã da Constituição, não dominam com toda a precisão a técnica de controle, que é gravíssimo, porque é o tribunal que deveria só fazer isso. E o Supremo tem que se perder com inúmeros casos, julgando casos concretos, então tem que conhecer fundo de garantia, legislação do fundo, previdência, prescrição do Código Civil, direito tributário, direito penal, e não conhece aquilo que tinha que conhecer em profundidade. As cortes constitucionais, por exemplo, nós vamos na Itália, tem a figura do Gustavo Zagrebelsky. Então você vai em Portugal, você vai encontrar, né, especialistas em direito constitucional, professores de direito constitucional, sempre, em todos os momentos. A França, né, teve grandes nomes no Conselho Constitucional, né, por exemplo, teve Jorge Vedel, que foi um dos maiores publicistas do século XX. A Áustria teve nada mais menos do que Hans Kelsen, um membro da Corte de Viena, da Corte Austríaca. Então, são especialistas em jurisdição constitucional desse porte. E isso é necessário. Então a especialização é um outro fundamento. Terceiro lugar, redução da carga processual do STF. Se o STF é uma corte constitucional e só vai julgar questões constitucionais, haverá uma redução brutal no volume de processos. Porque basta julgar um incidente uma vez e isso está resolvido. Efeitos erga omnes. Então haveria uma redução da carga monumental. Quarto lugar, valorização das instâncias de base. Nós vivemos um momento, o Código de Processo acentua isso, total desvalorização da jurisdição de base. Eu fui advogado público a minha vida toda, mais de 37 anos. E chegou nos últimos tempos, eu me dirigi aos magistrados, com todo respeito, e dizia assim: olha, doutor, eu estou aqui, não, já sei, o senhor veio aqui pedir uma decisão num certo sentido. Eu falei: não, a decisão não me importa, eu quero só que o senhor decida logo. Porque se o senhor decidir a meu favor, a parte contrária recorrerá.
E se decidir contra mim, eu recorro. Então, o juiz de primeiro grau, o juiz de segundo grau, virou instância de passagem. O que interessa é chegar ao Supremo. Quanto antes chegar, melhor. Para quem tem pressa, quanto antes chegar, melhor. Esse movimento é insustentável. Nós não podemos pensar no Poder Judiciário em que 11 pessoas decidam tudo. Por isso o volume de trabalho, por isso os ministros, sem conseguir dar vazão aos casos, têm que contratar uma pleiade de assessores para fazer aquilo que eles deveriam fazer pessoalmente. Não é? Enfim, esse é um dos aspectos, valorização das instâncias de base. Quarto, maior celeridade processual, quer dizer, na medida que eu tenho o Supremo não julgando milhares de recursos, ele só vai julgar as questões constitucionais, devolve o processo, a instância de base julga, o processo vai muito mais rápido. Menor oscilação da jurisprudência constitucional, vou ter menos variação, porque eu tenho tudo decidido com efeitos erga-omnes por um único órgão, então não tem variação. E finalmente a atenuação do ativismo judicial, porque o ativismo é muito filho, não é? O Supremo começa, na medida em que ele é um faz-tudo da organização judiciária, ele começa a querer fazer tudo também na separação de poderes, cara. Então, por que não fazer aquilo que faz o Legislativo, por que não pode fazer aquilo que faz o Executivo? Na medida em que nós ordenamos melhor a própria organização judiciária, valorizamos as instâncias de base, o Supremo tem ali contrapontos na própria estrutura judiciária, ele tem suas competências limitadas, é claro que também o ativismo tende a refluir. É apenas um aspecto, né? Há outros aspectos do ativismo, mas que eu não vou aqui abordar. Bom, parto então para o último e derradeiro aspecto aqui, acho que vou conseguir cumprir aqui o tempo, que é a questão da proposta em si, quer dizer, quais são os eixos dessa proposta. E vejam que eu faço contraponto com as propostas que existem. As propostas que existem são propostas que não têm uma visão conjunta do problema, vão pegar aspectos muito específicos, basta dizer que tem uma delas que está aí na pauta dos jornais e tal, é sobre decisões monocráticas no Supremo. Matéria que foi regulada ainda recentemente por regimento interno, norma regimental, quer dizer, e é típica de norma regimental. Então, de fato, não é o problema central. O problema central é o desenho institucional da Corte. O que vai ser o Supremo? O que deve ser o Supremo? Um tribunal recursal, como ainda é majoritariamente, ou uma Corte Constitucional, especializada na jurisdição constitucional e com o monopólio do controle de constitucionalidade. É isso que nós temos que decidir. Se for uma Corte Constitucional, como é a proposta que eu estou fazendo, as atribuições do Supremo são extremamente mais reduzidas. Extremamente mais reduzidas. Em primeiro lugar, claro, o Supremo teria atribuição de julgar. Eu vou começar aqui ao contrário que eu mesmo havia colocado no meu texto. Depois, se quiser, pode inclusive distribuir aqui. Uma organização da aula ajuda um pouco a ver como é que foi desenvolvido o raciocínio, mas é assim, teria atribuição de julgar, claro, as ações diretas e os incidentes de inconstitucionalidade. Porque aí, toda vez que um juiz, um órgão fracionário de um tribunal de base se defrontar com a necessidade de definir se um dispositivo legal ou uma lei é inconstitucional ou não, terá que remeter, para decidir que é constitucional, até pode fazer sem remeter à corte. Mas para decidir que é inconstitucional, terá obrigatoriamente que remeter à corte. Então, as cortes de passagem apenas filtram a questão constitucional, identificam o problema e remetem a solução do problema à corte competente, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, esses são os incidentes. Esses incidentes seriam julgados, é claro, pelo Supremo Tribunal Federal, junto com as ADIs. Vejam que eu não mencionei nem ADCs e nem ADPFs. A proposta prevê a extinção de ambos os instrumentos. Extinção. A ADC só faz sentido num sistema incidental, para atenuar as oscilações. Então, num sistema concentrado, não faz o menor sentido a ADC. Acaba a ADC. Aliás, nós temos hoje perto de 7.000 ações diretas de inconstitucionalidade e não mais do que 100 ADCs. Para ver como o instrumento é um instrumento que foi colocado para resolver questões conjunturais de natureza tributária, de interesse do governo federal. Até hoje, enfim, a legislação que é objeto da ADC é a legislação federal, não é estadual. Para ver como foi uma reforma constitucional de encomenda, de conjuntura, e não pensando a estrutura. Esse é o mal que padecemos nós brasileiros com a maior parte das nossas reformas. Falta uma visão do conjunto. Então, eu teria aqui a manutenção das ADIs, que vai englobar algumas hipóteses que hoje são
de ADPFs e a própria ADPF. A ADPF foi criada para ser um instrumento excepcional de proteção de direitos fundamentais e virou, na verdade, uma espécie de varinha mágica de condão, pedra filosofal, oração de São Longuinho. Quando eu não tenho remédio nenhum, eu faço assim, valei-me Santa DPF e entro com a DPF. É lamentável que isso seja tão pouco criticado pela doutrina, não é? Não perceber que se trata, na verdade, de uma... O ministro Gilmar, que, na verdade, na Lei 9868 ajudou a regulamentar o Instituto, que tinha sido previsto na Constituição e ninguém sabia o que era, né? Estava lá na Constituição inerte, até 1999. E a Lei 9868 deu o desenho. O ministro defende o Instituto, dizendo, a lei vai nesse sentido, dizendo o seguinte, olha, isso serve para a seguinte situação. Se eu tiver ali uma lei municipal, que não pode ser objeto de ADI, que é inconstitucional, vai ficar demorando, vai passar até chegar via recurso extraordinário no Supremo, então a ADPF cria um atalho. Mas para fazer isso, eu poderia fazer isso de outra forma. Se eu tenho uma corte constitucional que só ela pode declarar inconstitucionalidade, vai chegar direto de incidente de inconstitucionalidade ao Supremo. Então eu tenho outra maneira de resolver isso através do incidente. Segundo lugar, serve também para a legislação anterior à Constituição de 88. Olha, isso é pior ainda, porque bastaria mudar a jurisprudência e dizer o seguinte, não, a ADI, como é em vários países do mundo, a ação direta de inconstitucionalidade serve também para os casos de não recepção, que é do direito anterior. Então bastaria mudar o entendimento jurisprudencial do próprio Supremo e eu dispenso a DPF. A principal DPF até hoje julgada foi sobre a lei de imprensa, que é um caso de não recepção. Isso teria sido resolvido bastando mudar a maneira pela qual se encara o objeto da ADI. Por isso que eu não tenho nenhuma simpatia pelo instrumento. Nenhuma simpatia. Acho que ele serve muito para ativismo judicial. Nós inventamos uma coisa que é o suprassumo do ativismo, que é o estado de coisas inconstitucional, quer dizer, declarar a inconstitucionalidade factual. Então daqui a pouco alguém entra com uma DPF para que seja declarada inconstitucional a miséria no Brasil. Mas a inconstitucionalidade é de ato normativo. Será que é preciso dizer isso para o Brasil de hoje? A ignorância constitucional foi crescendo tanto que hoje nós temos dúvidas se a inconstitucionalidade não serve para declarar um fato inconstitucional. Então, a queda de um idoso quebrar a perna é inconstitucional, porque a Constituição quer saúde para todos. Isso é um nonsense, isso é uma pilhéria, não existe isso. A DPF do Estado de Coisas é esse tipo de raciocínio. É declarar inconstitucional o estado dos presídios do Brasil. E acontece o quê, então? Eu constato que, de fato, não é a situação ideal. Quem conserta isso? A Colômbia deu o exemplo. Lá eles tiveram uma ação semelhante e até hoje o processo continua. Ele não termina. Inventou-se, então, o processo sem fim. O processo sem fim. É uma coisa teratológica, um processo que não termina. E fica assim, como o tribunal não tem condição de resolver a condição do presídio, ele manda, todo ano ele faz assim, ele cria um guia de diretrizes para o Poder Executivo cumprir. Depois ele avalia se cumpriu ou não. Como em geral não cumpriu, no ano seguinte vem outras diretrizes. Não termina. Isso realmente não é enriquecer o controle de constitucionalidade, mas é esculhambar o controle de constitucionalidade. É tirar toda a seriedade que o instrumento tem. Então, sou absolutamente contra a estado de coisas inconstitucional e a DPF. Acho que isso é totalmente desnecessário. Ao contrário, o que eu faria seria o seguinte, na verdade, praticamente eliminar o recurso extraordinário. Aqui é a parte da disposição que os advogados vão ficar assim, realmente muito preocupados. Nossa, e os públicos mais do que os privados. Eu, quando falava isso para os meus colegas, falava, professor, o senhor nunca repita mais isso. Porque para nós, claro, eles querem o quê? Muitas vezes, não todos, claro, incumpridar os processos, né? Querem que o débito seja levado adiante. Para isso, o extraordinário se presta muito bem. Mas se nós queremos um sistema bem construído, que funcione com eficiência, com mais velocidade, o extraordinário tem que ser, na verdade, eliminado. Porque o extraordinário, notem bem, o Supremo conhece do recurso, é o que está na Constituição, e julga o caso. Então transforma o Supremo numa instância recursal. E o que eu estou propondo é tirar esse caráter recursal do Supremo. Logo, o Supremo passaria a não manejar mais esse instrumento. Mas ele podia servir para duas coisas. Então eu manteria o extraordinário, mas com outro perfil muito mais reduzido. Primeiro, hipótese de lesão grave a direitos fundamentais que não tivesse outro remédio, ou seja, aquela hipótese de ADPF hoje,
de uso subsidiário, mas são casos raríssimos, porque nós temos habeas corpus, mandado de segurança, tem uma parafernália de instrumentos de proteção de direitos fundamentais. Então, acontecer um caso desse vai ser assim, um caso a cada decênio, né, para ser bonzinho. Em segundo lugar, aí já um uso mais frequente. Como eu tenho as constituições estaduais, o Supremo fixou a jurisprudência, eu acho difícil reverter isso, até porque é uma maneira de envolver o judiciário estadual no controle. As constituições estaduais, elas praticamente, boa parte delas, é repetição da Constituição Federal. São normas, não de imitação, mas são normas mesmo de repetição, porque é obrigatório mesmo aquela matéria ser tratada em nível federal. Então ela repete algo que já está na Constituição Federal. Ora, quando eu tenho uma DI estadual com fundamento num dispositivo desse da Constituição do Estado, na verdade o que eu tenho é uma DI federal. Hoje é uma confusão, porque eu posso entrar com uma DI federal, outra aqui, daí uma paralisa, a outra vai. Confusão. O melhor seria ter a Corte Estadual julgando, eventualmente, esses casos, com base na Constituição do Estado, mas com recurso ordinário para o Supremo. Para essa hipótese. Claro, né, hoje isso funciona assim, mas funciona também com a possibilidade de uma ação em paralelo. Então é um sistema um tanto confuso. Aí ficaria organizado. Se a ação tiver como base, no fundamento, o direito estadual, constitucional, a Constituição do Estado, terá que entrar no Tribunal de Justiça, mas caberá recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal. Então seria a hipótese de recurso ordinário. Terceira competência, em matéria penal, em razão da pessoa, mas aí sim apenas chefes de poder. Ou seja, presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e talvez ficando por aí. Então, o que aliás é compatível com o que fazem as Cortes Constitucionais. Em geral, elas têm competência para julgar determinadas autoridades, mas pouquíssimas. Jamais todos os deputados federais, só pelo fato de serem deputados ou senadores, ou todos os ministros de Estado, os chefes de poder. Conflitos federativos, sim, mas com grave risco institucional. O próprio Supremo já fez um pouco esse movimento, porque a Constituição fala em conflitos federativos, mas o Supremo interpretou isso como sendo um conflito federativo com um grave risco para a estabilidade da federação. Então é só questão de ser um pouco mais exigente, aí eu colocaria grave risco institucional, quer dizer, portanto, colocando em risco a própria federação, e estaremos em bom lugar. E a mesma coisa, conflitos entre poderes também, com grave risco institucional. Então, se eu fizesse esse movimento de adaptação, eu teria as características exatamente de uma Corte Europeia, que normalmente tem essas características também. Em função dessas atribuições, eu tenho o desenho da Corte. Então vejam como é ao contrário. Primeiro eu desenho a Corte, eu vou prever o que ela vai fazer. Quantos ministros eu devo ter? Depende do desenho da Corte. Nesse desenho proposto, a proposta que eu fiz já há mais de 10 anos é podia-se dizer assim, elevação do número de ministros. Na verdade é o retorno do número de ministros ao número fixado na primeira Constituição Republicana Brasileira. Quantos ministros tinha o Supremo Tribunal Federal? Com muito menos atribuições. 15 ministros. Interessante, a população aumentou, os processos aumentaram e o número de ministros diminuiu. Eu já tentei investigar esse fenômeno, entrevistando alguns deles em momentos de descontração, e depois de alguma reflexão cheguei a uma conclusão muito simples. É uma questão não jurídica, mas aritmética. É que 1 sobre 11 vale mais em termos de poder do que 1 sobre 15. Simples assim. Quer dizer, na verdade, o número teria que ser maior. Claramente, pelo menos, é o que eu proponho, 15 ministros. As indicações deveriam ser plurais, e isto é assim em todas as cortes constitucionais em geral. Não tem uma única via de entrada. Num tribunal recursal, é até compreensível. O Supremo Tribunal Federal do início da República era o tribunal de apelação da Justiça Federal. A Justiça Federal não tinha Tribunal Federal de Recurso. Quando eu tinha o juiz federal, o juiz julgou a ação, eu vou apelar, eu apelo para o Supremo. Era assim na Constituição de 1891. Então, era um tribunal que também julgava em recurso ordinário matéria constitucional, mas fazia muito mais o julgamento de apelações. Logo, eu na verdade, tinha uma corte com um desenho totalmente diferente, com atribuições diferentes. Então, aqui teria as indicações plurais. Na minha proposta, que é só uma proposta, o desenho aqui pode ser feito de diferentes maneiras, mas pessoalmente eu apresentei essa proposta, de deixar 4 indicações para o presidente da República, que hoje indica todos, né? Vejam, 4 em 15. 4 em 15. O presidente da Câmara, notem que não é a Câmara,
presidente da Câmara, e não importa quem é o presidente. Também logo alguém vai dizer assim, ah, mas esse presidente vai indicar. Se nós formos fazer legislação e norma jurídica olhando a pessoa que está no momento num determinado cargo, não se trabalha, né? Então, sim, o presidente da Câmara faria indicação de 3 nomes. O presidente do Senado, não o Senado, faria indicação de 3 nomes. Aí eu tenho já 10 cadeiras. O CNJ, onde estão representados todos os magistrados brasileiros, os advogados, eu tenho a própria participação do Congresso, da cidadania, né, através do parlamento, tal, enfim. Eu tenho ali uma representação mais ampla, mas é com predominância do judiciário. Eu teria a indicação de mais 3 cadeiras, 3 membros, mas com deliberação de 3/5 dos membros do CNJ. Ou seja, isso exigiria algum acordo dentro daquela instância. Não seria um rolo compressor, então o presidente do CNJ vai indicar sempre... Não, ele teria que ter 3/5. E isto tornaria necessário sempre um acordo. E finalmente, e aqui não posso ser acusado de corporativismo, mas enfim, é a influência do modelo alemão. Eu não tinha feito essa proposta lá atrás, mas refletindo nos últimos anos achei que devia fazer. As universidades, através de uma regulamentação em nível infraconstitucional, para prever como é que isso seria feito concretamente, qual é o colégio eleitoral, enfim, definir, configurar esse colégio, mas as universidades teriam 2 indicações, ou seja, 2 indicações seriam membros da universidade, normalmente seriam, daí o corporativismo, professores de direito constitucional, como é na Alemanha, né? Mas na Alemanha é um número muito maior, tanto que a corte é considerada a corte dos professores, então. Aqui não seriam 2 em 15. Mas com isso eu teria, vejam só, representação das universidades, representação de alguma maneira da própria magistratura, das carreiras jurídicas, porque não precisa ser magistrado necessariamente, representação vinda da área política e dos diferentes poderes. Então eu tenho um Supremo plural. Mas o ponto que se conecta com esse, talvez muito importante, de extrema importância, é que a aprovação no Senado, que hoje é feita com a maioria absoluta, não seria mais por maioria absoluta, seria por maioria qualificada de 2/3 dos senadores. Por que 2/3 dos senadores? Professor, mas assim vai empacar no... Não existe, isso não existe. Pode acontecer no primeiro momento. Veja os Estados Unidos, com 2 partidos antagônicos, ficam lá para eleger o presidente da Câmara ou do Senado um tempão, brigas, mas uma hora elege. A cefalia não é da política. Então aqui, uma hora haverá o quê? Um acordo. Quem perde com esse desenho? Os candidatos mais radicais. Candidatos ao cargo de ministro do Supremo mais radicais. Aqueles que têm posições mais controvertidas. Quem é que ganha? Ganham os mais moderados, os mais, vamos dizer, técnicos. Os que, na verdade, preenchem o requisito constitucional do... Não é notório, como alguns dizem, é notável saber jurídico. Porque se fosse saber jurídico, bastava ser formado em direito que eu posso candidatar ao Supremo. Se fosse um saber jurídico especializado, podia ser também um operador do direito, um advogado, um juiz comum. A Constituição não diz que juiz, advogado comuns podem ocupar o cargo de ministro. São juristas, porque só os juristas têm um notável saber jurídico. Mas eu preciso construir um instrumento para que isso funcione. E hoje não está funcionando. Não preciso entrar em detalhes, mas é fácil perceber que não está funcionando. Todos os requisitos são esgrimidos na imprensa. Tem que ser alguém do norte, nordeste, então, o critério regional. Tem que ser alguém da carreira, magistratura, critério corporativista. Tem que ser mulher, é um critério de gênero. Tem que ser negro ou pardo, tá? Então é critério étnico. Todos os critérios são esgrimidos na imprensa. Menos um que a Constituição prevê, que é um notável saber jurídico. Não importa se mulher, se negro, se pardo, se nordestino, se sudestino, como alguns dizem, não importa. O que a Constituição exige é um notável saber jurídico. E isso, num modelo de escolha no Senado qualificada com 2/3, tem chance de funcionar. No modelo atual não funciona. A prática já mostrou. E, finalmente, os mandatos. Né? Para não dizer que não falei de flores, vou falar dos mandatos. Mandatos não coincidentes, na minha proposta, de 9 anos, renováveis por terços. Como são 15, 5, 5 e 5. Tem uma renovação por terços, eu teria, então, a Corte jamais sendo capturada por um momento da política. Ela passa a ter uma dimensão de... é o desenho. Enfim, vejam que é uma proposta, alguns dirão ousada,
Eu não conheço país que tenha dado certo sem ousadia institucional. Pode ser uma proposta hoje um pouco divorciada da realidade, sim, mas exatamente as propostas que devem ser feitas e reformas institucionais, não é mais uma academia como essa, que as pessoas estão aqui pensando o país, né, livremente, ninguém está ganhando nada com isso, está propondo apenas porque são brasileiros interessados que o país dê certo. Então, para quem está pensando assim, as dificuldades são superadas. O que hoje, eu vou terminar por aqui, o que hoje agonia aqueles que pensam o Brasil, que querem deixar um país construído de uma maneira melhor, com investimentos, com diminuição da desigualdade, etc. Os que agoniam essas pessoas é que não há clareza nas propostas. Então nós temos o Supremo pratica ativismo, em algum momento o Congresso não está reclamando, mas em algum momento reclama porque foi desatendido em alguma expectativa. E aí vem uma proposta que não é uma proposta, é uma retaliação. Então nós vamos colocar aqui que nós podemos revogar uma decisão do Supremo. É claro que isso não se sustenta, né? Isso já foi previsto na Constituição 37, né, de nefasta memória, e não funciona, é de fato inconstitucional, inclusive. Essa proposta certamente não passaria pelo crivo do Supremo, com razão, né? O atual presidente já disse isso com todas as letras, eu acho que ele tem razão nesse aspecto. Mas o que falta a essas propostas é basicamente falta construí-las com o olho no conjunto do Poder Judiciário, no conjunto das instituições brasileiras, e não no varejo, retalhando, tratando de temas que não são próprios de Constituição e sim de regimento. Então, no fundo, pode-se concordar ou não com as medidas aqui apresentadas, a minha finalidade aqui não é que concorde com elas, mas é mostrar a necessidade de, em qualquer proposta, pensar o conjunto e fundamentá-las adequadamente. Enfim, era essa a comunicação. Espero que não os tenha cansado demais e fico à disposição para qualquer questão que possa ser colocada. Muito obrigado. Eu tenho uma reclamação séria, foi curto. Eu sou, como Vossa Excelência é, um cumpridor de ordens, professor Jucá. E eu recebi aqui da Timonetti, que é a nossa organizadora, sem ela não haveria aqui as reuniões da academia, 45, 50 minutos. Então eu procurei, até para propiciar eventualmente o debate aí com os colegas. O brilho saltou aos olhos. E eu acho que isso poderia ir para o melhor, isso poderia não. Isso deveria ser esquematizado, porque é possível que haja gente no Congresso interessada em ler isso. Pense a respeito. Tem que colocar amanhã é feriado, amanhã eles fazem amanhã é um dia que eu descanso metade do dia, o resto da metade do dia eu fico pendurado no telefone fazendo a boa intriga. Eu acho que tem gente no Congresso interessada em ler isso. Nas duas casas. Quando nada, para nutrir uma discussão consistente. Uma discussão que merece esse nome. Quer falar do fulano, do Beltrano não presta, fulano é bandido? Sim, tá. Isso muda o quê? Eu acho que a academia está cumprindo o seu papel. Nós temos um compromisso com o direito, nós temos um compromisso conosco, mas se evidencia aí a tendência que cresça, o compromisso da instituição com a sociedade. A conferência, como as últimas conferências têm acontecido, na verdade, tem materializado serviço de alto nível à sociedade. Ninguém está gastando um fim de tarde de terça-feira para cumprir uma tabela ou uma norma regimental que manda reunir. Oferecer à sociedade, dar à sociedade o fruto do que se pensa, do que se reflete, do que se discute. Eu sintetizo tudo, professor Edivaldo, numa palavra minha, mas eu creio que de todos os que me ouviram, de gratidão. E efusivas congratulações, mas como eu sou um menino chato, lembrando, vamos sair daqui com o compromisso do livro, em homenagem ao professor. Claro.